fraca ainda, vamos começar de novo. Aponta para o céu e olha para o céu e diz: meu Deus, eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Posso confiar em vocês, sim ou não? Agora você pega no ombro da pessoa que está do seu lado, e é com o ombro, e com muito carinho você vai dizer assim: meu irmão, vai dar uma balançadinha. Dá uma balançadinha no ombro dessa pessoa: meu irmão, vamos acordar para a vontade de Deus. Aí você vai olhar bem no caroço do olho dele, no olho dela, e dizer assim: está acordado mesmo? Aí você dá uma empurradinha só na cabeça dele, viu? Muito bem, devagar, devagar. Meus irmãos, botaram de novo. Vocês, todo mundo falou que queria fazer a vontade de quem? De Deus. Tem gente conversando, né? Vocês falaram que queriam fazer a vontade de quem? De Deus. Então, meus irmãos, hoje nós iremos partilhar um pouco sobre vocação. A vocação, a palavra vocação, nasce de um verbo em latim. Um verbo chamado vocare. Vocare significa o quê? Chamar. Então, quando a gente fala de vocação, o que nós estamos falando? De um? Certo. E todo chamado exige o quê? Exige o quê? Quando vocês estão em casa, conversando, jogando videogame, mexendo no celular, a mãe de vocês lá de dentro: ei, Ramos Cleo! Ei, Carlos José! O que ela está fazendo? Mas muitas vezes o que vocês fazem com os pais de vocês? Hã? E aí, quando vocês não respondem, como é que ficam os pais de vocês? Felizes? Porque todo chamado exige o quê? Porque todo chamado exige o quê? Então, meus irmãos, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando que Deus continua chamando. Mas talvez nós estejamos com os ouvidos como surdos ao seu chamado. Mas surdos por quê? Vocês já tentaram conversar num local cheio de barulho? Conversar numa festa? Dá para conversar? É difícil, dá? É difícil, né? A gente tem que gritar, quase, é ou não é? Mas gritar é falta de educação. E Deus não é mal educado. Deus, Ele chama a gente pelo nome. Mas Ele sempre chama de maneira o quê? Educada. Já pararam para pensar que talvez o nosso mundo de hoje tenha muito barulho e por isso a gente não consiga escutar a voz de Deus? Talvez por isso o nosso coração não esteja atento à voz de Deus, porque o mundo é muito barulhento. E eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de som, vocês compreendem, né? Estou falando de apelo. Quais são as coisas que hoje nos chamam? Quais são as coisas que gritam no coração de nós, jovens? O que é que grita no nosso coração? As coisas do mundo, é verdade, não é? É ou não é? Hoje, mais do que nunca, as propostas que o mundo nos faz é muito fácil, é muito tentador. A gente tem um fácil acesso a tudo quanto nós possamos imaginar. E isso fala muito forte conosco. Vejam bem, uma pergunta simples. Olha, eu não estou acusando ninguém, porque eu também, apesar de ser padre, sou um ser humano como outro qualquer. Mas vamos fazer uma reflexão simples. Vocês são jovens, estavam louvando a Deus e querem amar a Deus de todo o coração, sim ou não? Sim. Posso confiar em vocês, sim ou não? Sim. Mas vamos lá. Quanto tempo que a gente gasta com Deus? E quanto tempo que a gente gasta com as coisas do mundo? Já pararam para pensar que passar uma hora rezando é difícil? Vocês já tentaram fazer isso? Toda vez que eu tento passar uma hora rezando é difícil. Mas passar uma hora
É mesmo assim, é ou não é? É ou não é? Por que será? Porque as vozes desse mundo gritam em nosso coração. E Deus continuou como? Chamando. José, Carlos, Raimundo, Maria, Joana. Deus continua chamando. Mas se o nosso mundo interior é muito barulhento, nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Porque na minha visão, Deus continua chamando. Deus continua chamando. Mas as pessoas continuam o quê? Se fazendo de surdo. Não escutando o chamado de Deus. Não prestando atenção naquilo que Deus fala. Existe uma história bíblica que eu queria contar para vocês. A história de um homem chamado Samuel. Vocês já escutaram falar? Samuel ainda era novo e morava no templo. Samuel estava no templo servindo a Deus. Em um determinado momento, Deus chamou de dentro do santuário: Samuel, Samuel. Samuel acordou, estava deitado, e foi correndo para o sumo sacerdote e disse: Tu me chamas? O sumo sacerdote disse: Eu não te chamei não. Volta a dormir. Samuel voltou a dormir. Deus de dentro do templo chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Samuel acordou, foi correndo para o sumo sacerdote e disse: Senhor, tu me chamas? O sumo sacerdote: Não, rapaz, está ficando doido, eu fico imaginando o que ele pensou, né? O que esse menino quer? Me perturbando. Volta a dormir. Samuel voltou a dormir e Deus, de dentro do templo, chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Samuel correu de novo no sumo sacerdote. O sumo sacerdote teve uma intuição: é Deus que está chamando esse rapaz. E aí, o sumo sacerdote instruiu: quando ouvires de novo o chamado, dizer o quê? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eu pergunto a vocês, jovens: se Deus chamar, vocês estão dispostos a corresponder ao chamado dele? Independente do que. Quando a gente fala em chamado, normalmente a gente pensa logo em ser padre, em ser freira. Mas não. O chamado mais fundamental, primeiro, é fazer a vontade de Deus, se surpreende. Porque também, viramos e convenhamos, não adianta de nada eu vir a ser padre e não fazer a vontade de Deus, vocês concordam? Não adianta de nada, por exemplo, eu vir a ser um religioso, consagrado, e não fazer a vontade de Deus, vocês concordam? Não adianta de nada eu me casar, eu ser um homem de família, mas não fazer a vontade de Deus. Ao final de contas, o que pode um homem dar para ganhar a vida eterna? Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida eterna? Então, o primeiro desejo da gente é o quê? Fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, caros amados jovens, se Deus chamasse, independente para onde, vocês teriam coragem de corresponder a uma dele? Vocês teriam coragem de dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu não sei ainda todas as consequências, mas eu quero. Claro, a gente só consegue dar essa resposta se nós confiarmos que Deus tem o melhor para nós. A verdade é não. Vocês confiam nisso? Vocês confiam nisso, sim ou não? Queria que o Ministério Público se preparasse para aquela música que a gente fez, que a gente pediu, melhor dizendo, né? A gente fez, né? Agora é compositor, rapaz. Pronto, né? Que a gente preparasse para cantar ela. Mas só uma observação, jovem. Escutem. Nós não sabemos nosso futuro. Vocês são jovens ainda, eu tenho 34 anos. Com 24 anos, será que eu imaginava que eu ia ser padre, estar pregando numa paróquia? Eu imaginaria isso. Mas, então o que é que faz a gente dar um sim a Deus? Porque a gente confia que Ele tem o melhor para nós, é ou não é? E Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele tem uma capacidade de nos seduzir, de nos atrair. Por isso, nunca
que alguém responde ao chamado de Deus fica triste, mesmo que você não saiba as consequências. Imagine aquele outro personagem bíblico que talvez vocês conheçam, Pedro. Já ouviu falar de Pedro, sim ou não? Primeiro Papa. Como é que Jesus chamou Pedro? Vocês lembram na palavra de Deus? Pedro estava lá pescando, aquele homem barbudo chegou e disse: Pedro, segue, e eu te farei pescador de homens. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Pedro sabia as consequências do sim dele? Não. Mas às vezes nós queremos saber o futuro. Nós não respondemos o chamado de Deus porque nós queremos saber o futuro. Não! Imagina, Jesus ele conhece o nosso coração. Se ele conhece o coração de Pedro, já imaginou se Jesus chegasse para Pedro e dissesse: Ei, Pedro, vamos me seguir? Tu vai passar 3 anos morando comigo. Não tem onde dormir. Vai sofrer com sua pele, já foi perseguido. Depois, tu vai prometer que vai me amar até o fim, mas vai me negar. Mas não se preocupa não, porque eu vou ser crucificado, vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou aparecer para ti, Pedro. Depois tu vai começar a minha igreja, tu vai morar em Roma, e no final da tua vida tu vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Se a primeira conversa que Jesus tivesse com Pedro fosse essa, vocês acham que Pedro ia seguir Jesus? Não. Pedro ia olhar para ele e dizer: tá doido, né, macho? Se ele fosse a esse, né? Tá doido, né? Jesus, ele chama pouco a pouco. E à medida que nós vamos respondendo, ele vai confiando mais. Hoje ele pede um sim. Hoje ele pede uma caminhada na igreja. Hoje ele pede uma fidelidade no serviço. Hoje ele pede uma evangelização na tua família. E à medida que você vai corresponder, ele vai mostrando os outros passos. Compreendem, jovens? Vamos ficar de pé para a gente rezar com essa música, mas não converse com ninguém, não. Aproveite esse momento para a gente rezar, para a gente fazer um momento de oração. Mais uma vez, levanta a tua mão direita lá em cima, bota ela no teu coração, do lado esquerdo. Se você quiser fechar os olhos, feche os olhos. Senhor meu Deus, reza comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu quero parar de escutar as vozes do mundo, eu quero parar para escutar as vozes do mundo, para escutar a voz do teu apelo. para escutar a voz do teu nome. Eu não sei, Senhor, Eu não sei, Senhor, para onde tu queres me levar. para onde tu queres me levar. Eu não tenho controle sobre o meu futuro, Eu não tenho controle sobre o meu futuro, mas eu sei que contigo mas eu sei que contigo eu serei feliz. eu serei feliz. Amém. Ainda de olhos fechados, amado, querido jovem, escute essa música. Se você conhecer, você pode cantar. Minha vida seja bom, que minha alma agrade ao meu Senhor. Deus da minha história, Deus da minha história, que eu não tenha medo, que eu não tenha medo de prosseguir, pois só com Ele eu sei onde devo ir. não quero voltar atrás. Quero voltar atrás, eu vou me lançar em teus braços, estando contigo, não sou fraco, tu me sustentas, Me ampara, Jesus. tu me amparas, Eu vou me lançar eu vou me lançar em teus braços, estando contigo, não sou fraco, me sustenta, tu me Jesus. sustentas, Me ampara, teu amor me guia, me leva, Jesus. tu me separas, Todas as montanhas mudarão de lugar. montanhas mudarão de Montes lugar. e colinas Montes podem e se abalar, colinas podem se abalar, mas eu continuarei mas te amando. continuarei te amando. Deus da minha Deus história, da minha história, mais uma vez, todas as montanhas, todas as montanhas montes e colinas poderão se abalar, montes e colinas podem se abalar, mas eu continuarei te amando. Deus da minha história, eu vou me lançar
toda humildade, eu era muito bom em matemática e física.
Tanto que o vestibular que eu fiz em 2008, passei em 4º lugar na UFC em engenharia mecânica. Eu teria passado em medicina, porque eu fiz 52 questões em 66. Eu teria passado em qualquer curso. Eu gostava muito de matemática e física, né? Inclusive, no meu primeiro ano, que foi quando eu entrei na igreja, eu tinha um plano de fazer aqueles vestibulares e tal. Sempre que os cursos eram no final de semana. E era o dia da catequese com as crianças. Aí eu ficava pensando, e agora? Será que eu vou optar por mim ou pelos planos de Deus? Vocês estão entendendo? Não foi de uma hora para outra. Foram pequenos sims que eu fui dando, que Deus foi aumentando esse desejo e me fazendo feliz. Eu pergunto para vocês, sinceramente, vocês acham que eu sou triste por não ter passado no ITA ou no ITA? Eu não me preocupo mais com isso, vocês estão entendendo? Passei engenharia mecânica, fiz 1 ano e meio. Ontem mesmo estava conversando com um desses meus amigos da época, que não por causa de mim, porque eu me afastei de todo mundo, né? Depois que eu entrei no seminário, não tinha mais tanto contato, mas a vida vai dando voltas e a gente vai reencontrando as pessoas em outra realidade de vida. Esse meu amigo se converteu, casou, está com o 3º filho já, estava no aniversário de um dos filhos dele, da engenharia mecânica. Você vai vendo, cara, como Deus tem seus planos. Hoje eu continuo aqui com os meus amigos, mas agora em outra realidade de vida, como para, vocês entendem? Deus vai realizando. Salmo 36, versículo 4, se não me falha a memória. Coloque em Deus o teu coração e Ele realizará os teus desejos. Não os nossos desejos mundanos, não os nossos projetos que nós fantasiamos. Não. Deus realiza a sua vontade. E isso nos deixa felizes. Isso completa o nosso coração. Então, jovens, eu falo para vocês: coloquem Deus em primeiro lugar. Se sua vocação for a vida matrimonial, glória a Deus. No futuro você vai ser um homem e uma mulher de Deus, com Deus no centro da sua família. Se sua vocação for ser padre, glória a Deus. Você vai começar um processo de discernimento e você vai procurar ser fiel a essa vocação e você vai ser feliz. Se sua vocação for ser freira, se for ser irmão, glória a Deus. Não importa, vocês compreendem isso? Nossa meta aqui na terra é fazer a vontade de Deus. Se a gente começou falando isso, na verdade, como é que a gente começou a nossa pregação? Senhor meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Vamos repetir isso? Aponte para o céu, olhe para o céu e diz assim: Senhor meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Eu quero terminar com uma pequena história. Claro, não sou do Gregório, mas também não tenho umas historinhas para poder contar, tá certo? Essa história era de um rapaz que tocava violino. Na verdade, um morador de rua, um mendigo. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa aprendendo a tocar violino. É muito feio, na verdade. Vocês já viram alguém tocando violino sem saber? Parece um canto sinfônico. É muito feio. Esse morador de rua, infelizmente, ele não sabia tocar violino, mas era a única coisa que ele tinha. Então todos os dias ele ia para a frente da igreja matriz e tocava aquele violino. Não tão bem, sabe? As pessoas vinham ao redor dele e eventualmente davam alguns trocados. Não porque ele tocava bem, mas porque tinha pena dele. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. Porém, chegou um determinado dia que um homem passou por ali, um homem que ele nunca viu, olhou no olhar dele, daquele morador de rua, e disse: você me presta seu violino? Claro, a gente não tem capacidade de ler as mentes, mas eu imagino que aquele mendigo pensou: meu Deus, e se esse homem quebrar o meu violino? E se esse homem me roubar, sair correndo para o violino? Ele teve medo de entregar o violino nas mãos daquele homem. Porém, alguma coisa do olhar daquele homem transmitia tanta confiança que aquele mendigo sentiu-se à vontade e entregou o violino na mão daquele homem. Aquele homem pegou o violino, olhou como quem entende de música, né? Aquelas pessoas que tocam violão, eles olham a marca do violão, né? Soltam umas notas para ver se está afinado, afina
pegou a espátula, não sei bem como é que é o nome, aquela varazinha do violino, e começou a tocar uma bela música. Começou a tocar, fechou os olhos, se empolgou e quase como que dançando naquela praça, tocava uma música magnífica. Claro, o violino não era perfeito, mas era o melhor que estava para fazer. Rapidamente se juntou uma multidão ao redor daquele homem e começaram a dar dinheiro para aquele mendigo. Aquele mendigo que passou a vida inteira tocando o violino de maneira errada, se levantou e disse: o violino é meu, o violino é meu. Ora, ele tinha algum mérito nesse violino? Não, ele só teve um mérito. Qual foi? Ele confiou naquele homem. Essa pequena história, meus irmãos, nós tantas vezes somos como esse mendigo. O violino que nós tocamos é a nossa vida. E venhamos e convenhamos, tantas vezes tocamos a nossa vida de uma maneira tão ruim, não é verdade? Fazemos um barulho feio com a nossa vida. Porém, dia passa, dia vem, um homem passa pela nossa vida. Que homem é esse? Às vezes nós nunca vimos aquele homem, mas alguma coisa no olhar dele transmite para a nossa confiança. E ele pede para nós o quê? Você me dá seu violino? E quando ele começa a tocar o violino na nossa vida, ele toca tão bem a nossa vida, que as pessoas começam a se maravilhar. Nós que tantas vezes tocamos as nossas vidas de maneira porca e imunda, perto da palavra, recebemos até alguns trocados de afetos, algumas carências que são supridas ali, não porque nós tocamos bem a nossa vida, porque lá no fundo, algumas pessoas talvez tenham até pena de nós. Porém, quando este homem, que homem é esse, meus irmãos, minhas irmãs? É o Senhor. Quando Ele toca a nossa vida, uma música tão bela sai dali, e nós fazemos como esse mendigo. Nós não temos méritos nenhum, mas nós nos levantamos e gritamos o quê? O violino é meu, o violino é meu. É Ele que vai tocar na nossa vida, meus irmãos. É Ele que vai tocar na nossa história. Deus pode tocar no violino na nossa vida, uma bela música. Ainda que o nosso violino não seja tão bom assim, eventualmente até uma corda já está quebrada. Mas quem sabe tocar violino, quem sabe tocar violão, consegue fazer uma boa música, mesmo sem encontrar as cordas. Nós não. Nós precisamos confiar nele, meus irmãos. Meus caros jovens, treinem o violino. Não se preocupem, Ele fará, Ele tocará. Amém? Vamos cantar mais uma vez essa música. Pode ficar sentado, pé, não faz. Vamos cantar mais uma vez essa música. Essa música começa dizendo que a minha vida seja bom, que a minha alma agrade ao meu Senhor, que Ele é o Deus da minha história. Minha vida seja bom, que a minha alma agrade ao
corações e suscitar mais uma vez aquele chamado que Deus nos faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e